Diretriz 2018. Retornar ao espírito de pioneirismo é iniciar a grande construção pelo nosso íntimo, pelos nossos corações. Trabalhe para Deus e não para o homem. Atitudes críticas indicam falta de fé. Se você pensa em termos críticos, sua fé ainda é fraca e superficial. Estamos atualmente trabalhando para Deus, não para o homem. Poderemos ser felizes desde que saibamos o que estamos fazendo para agradecer a Deus. O homem algum parece ver jamais o verdadeiro estado das coisas. Compreenda o quanto isso é comum no mundo e não receber retribuição de reconhecimento por mais que você trabalhe. Não pense assim, mas simplesmente dê de você o melhor na vida, de acordo com a vontade divina. Aka amaharani kamitsu marimasu kamurogi kamuro mino mikoto mochite somemi oya kamo izanagi no mikoto sokoshi no himoka no tachi hana no odono ahagi harani Misogi hara itamo toki ni narimasero
払いどのお神たちもろもろのまがごと罪汚れを払いたまえ清めたまえと申すことのよしを天つ神国つ神やおよろずの神たちともに雨のふちこまの耳振り立てて聞こしめせとかしこみもまおす。みろくおみかみ、守りたまえさきはえたまえ。みろくおみかみ、守りたまえさきはえたまえ。めしやのみかみ、守りたまえさきはえたまえ。メシアの御神、守りたまえ、先はえたまえ。かながら、たまちはえませ。かながら、たまちはえませ。六大黒天、守りたまえ、先はえたまえ。弥勒大黒天、守りたまえ、先はえたまえ。かながら、たまちはえませ。かながら、たまちはえませ。
Som. Agora sim. Acho que deu, né? Tá ouvindo bem? Eu gostei da ideia da almofada aqui atrás, hein? Né? Diminui a barriga. Boa tarde a todos. Hoje a nossa aula vai ser sobre bom senso. Aula de aprimoramento número 15, 25/4/2018. Bom senso. Para que a fé seja autêntica, ela deve ser professada sem ferir o bom senso. Palavras e atos excêntricos devem ser vistos com desconfiança. Entretanto, as pessoas geralmente dão muito crédito a tais coisas. É preciso muita cautela. Religiões egocêntricas, fechadas,
que não mantém relações com outras e que se isolam socialmente, também não são dignas de confiança. A fé é verdadeira quando não prejudica a lucidez e, ao mesmo tempo, desenvolve a consciência de que sua missão é salvar a humanidade. Jamais pode ser egoísta ou fechada em si mesma. O Japão é exemplo típico do que aqui se condena. Sofreu amarga derrota na Segunda Guerra Mundial porque visava apenas o seu próprio bem, ficando indiferente à sorte dos países vizinhos. A formação de homens perfeitos é um dos propósitos da fé. Evidentemente, não se pode exigir a perfeição do mundo, mas o esforço para consegui-la, passo a passo, deve ser a verdadeira atitude religiosa. A consolidação da fé faz com que a pessoa assuma uma aparência comum. Isso significa que ela se identificou plenamente com a fé. Chega a tal ponto que seus atos ou palavras jamais ferem o bom senso. Sempre inspira simpatia, sem dar indícios da religião a que pertence. No seu contato com os outros, assemelha-se à suave brisa da primavera. Suas maneiras são afáveis, modestas e gentis. Deseja crescente bem ao próximo e trabalha em favor do bem-estar da comunidade. Sempre afirmei e continuo afirmando: quem deseja ser feliz deve primeiramente tornar feliz seus semelhantes, pois a divina recompensa que disto provém será a verdadeira felicidade. Buscar a própria felicidade com o sacrifício alheio é criar infelicidade para si mesmo. Coletâneas de assuntos sobre a fé, 5 de setembro de 1948. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos, sou servidor do Templo A Arte do Jorei, e hoje, a pedido do reverendo Dorival, sou eu que vou ministrar a aula. Na realidade, sou eu que vou aprender com todos que estão aqui, né? E vamos poder trocar algumas ideias sobre bom senso. Bom senso é um dos ensinamentos de Meishu Sama que eu mais gosto. De todos, eu gosto daquele maravilhoso sabor da fé, não é isso? E bom senso. Porque nesse ensinamento, se nós observarmos bem, nós conseguimos englobar tudo que Meishu Sama fala sobre todos os ensinamentos. Para falar sobre bom senso, dá para se falar sobre todos os ensinamentos. Bom senso na fé, bom senso na vida, bom senso no dia a dia, no trabalho, bom senso nos nossos relacionamentos, bom senso nas nossas palavras, bom senso nos nossos sentimentos, né? Hoje, o que nós mais precisamos no Brasil é bom senso na política, que está difícil, né? Está feia a nossa situação. Então, em tudo, o bom senso é importante. Mas não é todo mundo que... As pessoas, não é que elas não têm bom senso. 80% das pessoas, elas têm bom senso. Só que bom senso dá trabalho. Para se ter bom senso, tem que raciocinar, tem que pensar, tem que refletir. E isso dá trabalho, cansa a mente, para quem não está preparado. Então, muitas vezes, nós queremos que os outros tomem decisão por nós. Né? Muitas vezes, às vezes as pessoas nos procuram e elas já têm as respostas de todos os problemas que tem na vida delas. Todos os problemas, em todos os sentidos. Elas leem ensinamento, mas não quer raciocinar a respeito do ensinamento. Ela não quer... vocês já abriram ensinamento assim e fala assim, deixa eu ver o que lá, bom senso. Ah, não, acho que não é esse, eu vou ver outro. Aí você abre outro ensinamento, né? Aí você olha e fala assim, bom, acho que ainda não é esse que Meishu Sama quer me dizer. Então ela quer sempre que alguém tome a decisão por ela. Até mesmo quando o membro procura um ministro ou reverendo dentro da igreja ou fora da igreja,
para conversar, muitos membros querem que o ministro fale aquilo que ele quer ouvir, que é importante. Aí ele confunde ensinamento com coach, né? Ministro não tem que ter coach, ministro não tem que ser coach. Ele não vai falar o que você quer ouvir, ele vai falar o que você precisa ouvir. E aí dá trabalho, aí você não quer ter bom senso, nem bom senso no ouvir, analisar. Estava conversando com o reverendo agora há pouco, e ele me falou sobre, nós estávamos falando sobre aquelas 3 peneiras, sabe? Se o que você vai me falar é importante, é verdadeiro e vai fazer bem, não vai prejudicar ninguém. Mas isso requer, novamente, raciocínio. Bom senso na fé. Bom senso para não deixar que os outros tomem decisões por nós. É como na educação. Tem pessoas que falam assim, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. Normalmente quem não lê, permite que os outros tomem decisões por ela. Porque ela não pratica, ela não raciocina, ela não desenvolve, ela não estuda. Porque dá trabalho, é cansativo. Se eu começar a ler me dá sono. É preguiça mesmo, não é sono não. Eu começo a ler, aí vem um espírito, sabe? Vem um espírito de porco, deve ser de porco, né? Porque se você está lendo uma coisa boa, o espírito quer que você pare, deve ser espírito de porco. Aí eu sinto um sono, uma vontade de dormir. Já ouviram isso? É falta de vontade de raciocinar. É falta de bom senso no querer aprender. Olha o quanto bom senso é importante na vida de todos nós. Principalmente na fé. Se eu não tiver bom senso na fé, dificilmente eu vou ter bom senso em qualquer outra parte da minha vida. Perfeito, é como o Mestre Sama fala aqui. Perfeito, nenhum de nós somos. Não existe ser humano no planeta perfeito. Não existe. Mas nós temos por obrigação e bom senso buscarmos dia a dia a perfeição. Ontem eu errei nisso. Eu não preciso errar hoje novamente. Amanhã eu não vou errar naquilo que eu errei hoje. E assim sucessivamente, paulatinamente. O bom senso requer com que nós nos tornemos melhores a cada dia. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou para cima ou eu desço? Eu subo ou eu desço? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Mas não tenho bom senso para analisar o resultado do ato que ela está tomando naquele momento. Da escolha que ela está fazendo naquele momento. Como é que ele vai refletir lá na frente? Eu não sei. Sabe sim. O que eu fizer agora, eu sei como vai refletir. Então é minha escolha. Como a Mestre Sama fala. Seja responsável pelos seus atos. Pelas suas escolhas. É só você analisar a vida das pessoas, né? Você vê se a pessoa tem bom senso ou não. Às vezes você olha a vida da pessoa, a pessoa ela é uma eterna reclamante de tudo. Você vai conversar com ela, a primeira palavra dela, como é que você está? Olha, você quer saber mesmo como é que eu estou? Aí ela começa a desfiar um rosário. Mas um rosário árabe, né? Não aquele nosso, que é mais comprido, né? Bom senso em analisar as próprias oportunidades que Deus dá para que se aprenda no dia a dia. Com as suas purificações, com as suas dificuldades, com os seus limites. Bom senso na fé. Foi ontem que o reverendo colocou uma pergunta no Face. Por que as religiões, se todas as religiões falam sobre Deus, por que elas não se unem? E eu achei interessante essa pergunta. Se muitas religiões falam sobre Deus... Nossa, caiu minha almofada aqui, peraí. Se muitas religiões falam sobre Deus,
Por que elas não se unem? Eu coloquei lá que uma religião é uma questão de nível espiritual. É como se fosse uma escola. E cada pessoa tem um nível de compreensão, um limite de compreensão. Mas isso não tira dela a obrigação de ter o bom senso de se melhorar na sua própria escola. Todas falam sobre Deus de forma diferente. Não vejo necessidade de que as religiões se unam. Eu tenho essa visão é minha, tá? Não de Mencho Sama, uma visão minha. Eu não vejo, agora sou eu que estou falando, minha palavra. Eu não vejo uma necessidade das religiões se unirem. Mas, falando como Mencho Sama diz, nós vemos a necessidade das pessoas se preocuparem mais umas com as outras. Terem o bom senso de se preocuparem mais com umas com as outras. É uma coisa que eu acho interessante, uma coisa que me veio à mente, nós não temos bom senso, não estou falando assim, todos nós, eu me insiro nesses acontecimentos. Outro dia aconteceu um fato comigo, e eu lembrei de uma coisa que a ministra Lisete falou para mim, nós não éramos nem ministros, né? Acho que a ministra Lisete estava começando a dirigir, né? E outro dia eu lembrei aquilo porque na porta da minha casa, eu moro numa rua, que é uma rua principal. Então, para todos irem a qualquer lugar no meu bairro, tem que parar na porta da minha casa, né? E eu lembro uma vez que eu ainda até brincando, né? Porque acho que a ministra Lisete tinha acabado de tirar a carta, ainda tinha, acho que, com fusquinha, né? E a ministra Lisete falou assim para mim, eu falei assim para a ministra Lisete, falei, nossa senhora, se não tivesse esse espaço todo, você não tinha estacionado, né? Aí ela olhou assim para trás, que eu estava sentado no banco de trás, ela olhou assim para trás e falou assim, não é isso. Eu falei, você não precisava ter parado tão perto da garagem, para mais para frente. Ela falou, não, dá para estacionar mais 3 carros aqui. Se eu parar aqui onde eu parei, consiga que mais 3 pessoas vão conseguir estacionar aquilo. E esses dias eu estava lá na porta da minha casa, né? E eu falei, isso é uma questão de bom senso. Eu nunca esqueci daquilo. Porque hoje eu vejo as pessoas pararem na frente da minha casa e eu falo para a pessoa, olha, pode trazer teu carro, mas, né, mais aqui para perto da minha garagem, porque se você parar aqui, mais 2 pessoas conseguem parar na sua frente. Isso era preocupante. Acho que na época a senhora nem era messiânica ainda, né? Ou já era? Não, já era, né? Já era messiânica. Nossa. E eu lembro, você vê, são pequenos atos no nosso dia a dia que nunca mais nós esquecemos. Todos os dias, a minha sogra fala assim, lá vai o sabichão falar para o pessoal como deve estacionar. Porque tem um centro de umbanda muito grande do lado da minha casa, muito grande mesmo. E as pessoas, elas ficam receosas de estacionar, né? Às vezes o nosso carro na garagem, fala, não, olha, se você quiser, pode colocar aqui. Eu sei que você não vai ficar o dia inteiro aí parado ou a noite toda, né? E se precisar, eu vou lá, eu bato na porta, eu chamo. E eu falo, se você colocar bem pertinho da minha garagem, mais 2 ou 3 pessoas conseguem estacionar sem que o ônibus leve a lateral deles. Porque a minha rua é uma rua estreita. E as pessoas conseguem parar dos 2 lados e ainda passa um ônibus gigante no meio. Então eu acho aquilo incrível, né? Eu falo que é coisa de brasileiro. O brasileiro tem que ser estudado. Falta bom senso. Tudo na vida, se nós pensarmos no próximo, não assim, eu não vou pensar em ninguém porque eu sou bobo, eu sou tolo. Não. São pequenos atos que você vai aprendendo no dia a dia. Sabe, será que o que eu vou fazer vai ajudar o meu semelhante? Eu tenho certeza que a ministra Lisete nem lembrava quem ia estacionar na frente da casa dela, quem ia estacionar ali. Sabe? Hoje em dia, acho que ninguém mais estaciona, acho que nem naquela rua, porque não tem mais como, né? Virou uma rua de alto fluxo. Mas isso é uma questão de bom senso. Se eu vou fazer uma compra no mercado, como é que eu vou me comportar? Eu estou tirando experiências que eu vivi nesses últimos dias, né? Eu gosto muito de
de ir ao mercado. Eu gosto, é uma coisa minha. Mas minha esposa gosta de ir num local chamado Atacadão. Sabe? E ela gosta de ir assim, no domingo, 2h da tarde, quando todo mundo também quer ir. Sabe? Não dá para ir no domingo, 8h da manhã. Ela quer ir 2h da tarde, que o povo tá... É um fervor só, sabe, lá dentro. Você não tem... É 2h30 para você estacionar o carro. Então eu fico vendo a despreocupação, a falta de bom senso que um semelhante tem com o outro. Você vai estacionar seu carro, aí você tem que parar no meio da rua do mercado para tirar o carrinho que deixaram na vaga do estacionamento, porque não pensaram no próximo que vai entrar ali e vai estacionar. E aí você vai dar ré, como eu fiz, você leva o carrinho junto. Então, isso é importante. A nossa conversa aqui pode até ser uma conversa simples, mas Meixo Sama já pensava nisso. Ele já acordava exatamente. E não é porque nós somos ministros ou servidores que a gente pensa 24 horas assim. Nós tentamos, mas é difícil. Então, esse é o maravilhoso sabor da fé. É fazer com que é que nem Meixo Sama fala aqui. A formação de homens perfeitos é um dos propósitos da fé. Então, o que ele quer dizer com isso? Que se nós levarmos a fé para a sociedade, com certeza nós teremos bom senso em tudo. Se eu levar a fé que me move para a fila do banco, na hora que eu vou estacionar um carro, na hora que eu estou numa fila do médico, se eu levar, mesmo sabendo que é difícil, vendo meu semelhante sofrendo, um parente, eu tiver o bom senso da educação. Às vezes nós discutimos por bobeira, por bobagem. Né? Então o bom senso, ele tem que estar caracterizado em tudo. Quando a gente fala o bom senso na fé, quando o Meixo Sama fala de não estou aqui fazendo uma crítica, Meixo Sama não quis criticar outras doutrinas. O que Meixo Sama quis fazer foi chamar à luz da razão quem frequenta determinada doutrina, onde ela se torna prisioneiro da fé. Para não falar de outras doutrinas, vamos falar da nossa, aqui da nossa nós podemos falar, porque nós estamos falando da nossa casa, é que nem descer o pau no parente, né? É parente nosso, a gente pode falar, não é verdade? Vamos falar da nossa fé. É que nem outro dia eu conversando com uma pessoa que veio falar comigo em minha casa, né? E que não pertence à nossa instituição. É messiânico, mas pertence a uma outra instituição, mas como é meu vizinho, é uma pessoa muito querida, e nós estávamos falando sobre donativo de gratidão. Sobre o bom senso da gratidão. Porque é fácil falar que tem gratidão. Olha, gratidão sempre. Sabe, às vezes você vê aquelas pessoas falam assim, gratidão. Ah, como é lindo falar gratidão, né? Mas ninguém pergunta se na gratidão tem aluguel para pagar, tem luz para pagar, tem água para pagar. Ninguém pergunta se através da gratidão mais pessoas poderão ter acesso aos ensinamentos de Meixo Sama. Muito mais pessoas poderão ter acesso ao jorei, porque jorei não é pago, jorei não é cobrado, mas é através da materialização da gratidão com bom senso que se consegue levar a obra divina à frente. Porque assim, Meixo Sama orienta, mas o membro, o frequentador eu até entendo, ele é teimoso. Ele é muito teimoso. Ele quer chegar... É assim, ninguém vai ser castigado porque não pratica donativo de gratidão. Isso não existe. Isso é mentira. Porque Deus não castiga ninguém. Isso não existe. Se Deus castigasse, ele já não seria Deus. É como você pedir perdão para Deus. Deus se magoa? Ele é Deus. Se ele é Deus, ele é o máximo da perfeição.
Ele é um master, né? Ah, perdão, meu Deus. Muitas vezes, Meixo Sama nos orienta a nos curvarmos diante da grandeza de Deus, pedir perdão a Deus, não porque Deus vai nos perdoar, porque Ele é perfeito. Ele não se ofende. não é como nós que nos ofendemos com qualquer palavra, com qualquer melindre, nós nos ofendemos. Outro dia, tem que perdoar. Eu não tenho que perdoar ninguém, porque ninguém me ofende. Eu já estou acostumado. Eu aprendi algumas coisas na vida que nada mais me ofende. Ah, mas falou da sua honestidade. Então, eu sei que eu sou honesto. Eu sei quem eu sou. Então ele não vai me ofender. Então eu tenho que também ter o bom senso na hora de pedir perdão. Porque se eu não me ofendo, eu não preciso perdoar. A mesma coisa é Deus. Mas a gratidão em si, o bom senso da gratidão, requer reflexão. Requer com que a gente pense, nossa, como é que é feita a obra divina? Como é que a obra divina é divulgada? Como é que a obra divina se expande? Porque a obra divina não é esse prédio, não é a estrutura, não é o tijolo. A obra divina é cada um de nós. Cada um de nós somos um templo da arte do Jorei. Cada um de nós somos um reflexo de Meixo Sama. Mas é neste local, ou nos núcleos, por exemplo, que com bom senso as pessoas se reúnem para discutir, falar e aprender. Esses dias eu estava vendo que hoje em dia tem um monte de aula de gente, pessoas dando palestras de autoajuda. Um monte de gente falando, olha, sua vida vai mudar se você frequentar a minha palestra, eu vou te ensinar o porquê você não é próspero. Por que você não prospera? Por que seu negócio não vai para frente? Eu vou te ensinar. Eu vou mudar a tua vida. Venha fazer o meu curso. São apenas 3 parcelas de R$900, no cheque, no dinheiro ou no cartão. Aí eu abro o ensinamento de Meixo Sama, eu leio um estudo, eu leio um ensinamento de Meixo Sama, que diz ali claramente por que eu não prospero. Porque eu não quero mudar. Eu não mudo ninguém à minha volta. O bom senso me ensina isso. Que eu não mudo ninguém à minha volta. Eu não mudo a ministra Elisete, a ministra Sandra, eu não mudo a Flávia, eu não mudo a Dona Diva, eu não mudo o seu Adilson, eu não mudo ninguém. Eu só consigo mudar a mim mesmo com bom senso. Se eu tiver bom senso no meu raciocínio, eu vou ter bom senso na minha saúde, bom senso na minha fé, bom senso dentro da minha casa, bom senso com os meus semelhantes. Ainda tem coisas que nos revoltam, não tem? Tem coisas que a gente vê na rua no dia a dia que revolta. Eu uso o exemplo de dirigir porque eu não gosto de falar palavrão. Eu não falo palavrão. É uma coisa minha. Nunca gostei de falar palavrão. Ao contrário da minha esposa, né? Que apesar dela ser evangélica, ela tem uma hora que ela fala assim, misericórdia, Senhor, saiu, né? Então, quando você dirige, você passa a dirigir muito durante o dia, você costuma ver coisas absurdas. O quanto que a falta de bom senso e a preocupação com o semelhante causa desgraças na vida, acidentes. Quanto que a falta de bom senso prejudica o relacionamento das pessoas. Meixo Sama nos ensina que até para se dizer a verdade tem que ter bom senso.
Até para se falar a verdade tem que ter bom senso. Se nós tivermos o bom senso de raciocinarmos que nem sempre a minha verdade é a verdade do meu semelhante, muitos problemas seriam evitados. Tem aquelas pessoas que falam assim, eu falo mesmo. Não, comigo, eu já fui assim. Eu posso falar por mim. Não, porque eu falo mesmo, eu desço a boca. Besteira, falta de bom senso, falta de sabedoria. Porque bom senso requer sabedoria. Não é o contrário não, gente. Não é a sabedoria que traz bom senso. O bom senso nos traz sabedoria. É como eu estava começando a falar sobre o bom senso na fé. Sabe, às vezes eu ouço coisas absurdas dentro da doutrina. Olha, se você não fizer isto, você vai purificar. Meixo Sama vai te castigar. Porque se você não praticar tal donativo, seu antepassado vai para o inferno. O próprio Meixo Sama disse, se preciso for, eu descerei ao inferno para salvar as pessoas. Então nós temos que passar a termos a seriedade de querer mudar com bom senso. Se eu pratico o donativo de gratidão, na arte do Jorei, o donativo de gratidão é uma coisa totalmente diferente que em outras instituições. Porque, graças a Deus e Meixo Sama, na arte do Jorei, ministro não tem salário, reverendo não tem salário, não tem empregado. A arte do Jorei não tem empregados. Ela tem colaboradores, servidores e dedicantes. Ela tem os cooperadores. Então, todo o donativo de gratidão, que é a materialização da gratidão, da graça ou da bênção recebida, quando essa bênção desperta essa gratidão, e a pessoa fala, olha, eu vou materializar minha gratidão através do meu donativo. Claro, gente, bom senso para praticar donativo. Fazer esforço máximo nunca foi, nem nunca será você dar tudo que você tem para Deus. Porque Deus não precisa de dinheiro. Isso não existe. Nem Meixo Sama falava isso. O que Meixo Sama fala é que quando você contribui com a obra divina, você gera a oportunidade de receber luz. Aí, a obra divina expande, mais pessoas são salvas através da obra divina, e a luz da gratidão gerada pela sua gratidão, dona Diva, essa luz retorna para você em forma de benefícios. Por que benefícios? Porque você criou, digamos assim, crédito no plano espiritual. Os seus atos geraram créditos no plano espiritual. E esses créditos, sabe, às vezes vocês já receberam muito obrigado. Todo mundo aqui já recebeu um muito obrigado? Lembra da campanha do muito obrigado? Mas existe um muito obrigado, e existe aquele muito obrigado que você, quando você ouve, você sente que alguma coisa mudou dentro de você. Vocês já pararam para perceber? Eu nunca tinha percebido isso antes. Sabe? Às vezes hoje é uma gratidão verdadeira, é o bom senso. Olha, por amor.
Olha, foi a melhor explicação que eu recebi na minha vida, né, ministras? Sobre donativo de gratidão. Nem eu pensava dessa forma. Que é o amor gerado da bênção que você recebeu. Ah, não deu, sem o microfone. Você repete para a gente poder entender a sua visão de donativo de gratidão? Eu acho que a expressão do donativo de gratidão nada mais é do que a materialização do amor que a gente tem. Quando você recebe aquela bênção, aquela luz, é diferente. Não é você fazer exclusivamente por mera obrigação. Não é obrigatoriedade. Eu acho que é por isso que a palavra gratidão é como eu não sei, eu fui de uma igreja há muito tempo, de uma outra igreja, já estou aqui há quase 11 anos aqui na Arte do Jorei, quase, é tudo isso. Está velha, hein? Meu Deus. Não, deve estar mais ou menos isso. E assim, as pessoas diziam que lá eram manipuladas para poder fazer o donativo de gratidão, que era um dízimo. Tudo o que eu dei lá, eu estou falando de mim, Marcos, como você disse, a gente pode falar por si próprio. Eu não me arrependo de um único centavo que eu dei lá. Porque tudo que eu fiz com amor. De verdade, não foi porque eu tinha medo que Deus me penalizasse, porque penalizado eu já estava há muito tempo. Entendeu? Então, assim, as penúrias, as coisas que a gente sofre, é como você disse. Às vezes as pessoas têm medo, fazem determinadas coisas pensando exatamente no ato punitivo que elas podem ter ou aquilo que elas vão deixar de receber. Exatamente. Quando a gente começa a ter um desprendimento, você pode ver todas as pessoas que, se a gente sentar e conversar dentro da igreja, que tiveram algum tipo de bênção, de iluminação, porque eu acho que bênção é iluminação. Deus te dá iluminação num dado setor da tua vida. Eu acho que a gratidão se reflete nisso. Todas as pessoas que tiveram realmente realizações de verdade e tiveram bênçãos aqui dentro, você vai sentar com ela e você vai ver que aquela pessoa, ela se despiu dela mesma, dos seus defeitos de caráter, porque nós temos muitos e não são poucos. É como o Meixo Sama está dizendo aqui, é um passo a passo de evolução espiritual. Um dia a dia, porque nós temos muitos defeitos. Ninguém nasce perfeito. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Aí o que a gente faz? Quando você recebe, a gente se esquece, a gente lembra da bênção, mas se esquece de materializar. E muitas vezes as pessoas ficam mendigando com Deus. Então, eu vou falar por mim, Flávia, como membro da Arte do Jorei, e como ser humano. Eu não acho errado um reverendo, um ministro, ou qualquer pessoa que faça a obra divina, receber, porque eles precisam manter a vida deles também. Eles se dedicam 100% à obra. Aqueles que estão se dedicando 100% à obra e não tem nenhum outro trabalho por fora. Exato. Eu não sou contra, estou falando de mim, tá? Não sei o que outros questionamentos de outras pessoas. E assim, acho que as pessoas deveriam sim ter, não a obrigação, mas ter a responsabilidade de ter todos os meses, numa determinada data, de acordo com o seu ganho, porque cada um às vezes recebe em datas diferenciadas, de se lembrar de fazer a gratidão. Não porque elas têm obrigação, mas porque nós temos que manter a igreja, as portas da igreja abertas, nós precisamos fazer viagens missionárias, precisamos mandar material para que as pessoas possam conhecer a Meixo Sama, e isso não é de graça. Deus não precisa de dinheiro, mas nós precisamos sim para poder fazer a obra. Esse sentimento que você tem, eu acho extremamente interessante, porque você obrigar a pessoa a fazer as coisas é uma coisa. Agora, você ter o bom senso de analisar e pensar que, olha, foi ali que eu aprendi a mudar o meu pensamento. Foi ali que eu aprendi a me responsabilizar pelos meus atos. Foi aí que eu aprendi que
que eu conheci Meixo Sama. E eu gostaria que muitas outras pessoas tivessem essa mesma oportunidade. Sabe? Então, às vezes, se as pessoas entendessem que gratidão, por que quando eu pratico a minha gratidão do fundo do meu coração, com bom senso, porque eu sempre costumo dizer, a falta de bom senso faz com que as pessoas cometam atos absurdos. Falta sabedoria. Fazer gratidão com espírito de amor, né? Com um espírito de amor em agradecimento à bênção ou à graça recebida é uma coisa. Fazer gratidão por obrigação, às vezes eu até converso com pessoas que falam assim, não, eu vou fazer uma gratidão que vai resolver o problema. Eu falo, bobagem, não faça não, não manda não, por favor. Não manda não porque vai vir cheia de mácula. Se bem que a prática da gratidão voluntária, insensível, queima mácula também. Cria essa oportunidade de queimar mácula. Eu conheço uma pessoa que ela não é messiânica, mas ela tem o hábito de fazer a prática da gratidão. E não é messiânica, mas auxilia e contribui tanto com a obra divina, muito mais que muitos messiânicos. Vamos ouvir, seu Adilson. Ontem veio aqui uma senhora, né? E ela, de vez em quando, ela vem e recebe, jurei. E ela chegou aqui ontem, estava bem abatida, senti ela diferente, mais magra, né? Ela entrou, me comunicou com o filho dela que tinha falecido fazia um mês. E ela queria muito vir aqui, ela não conseguia vir, né? E o interessante foi que o filho dela faleceu dormindo e ela não viu. Ela foi descobrir 2 dias depois que ele morava em casas separadas. Então foi ela que achou, né? E ela chegou aqui e me contou esse fato, eu comuniquei ao reverendo, né? E estava aqui a ministra Cida também, né? Aí o reverendo falou, ó, pega, anota o nome e faz um culto de elevação para ele, né? Fizemos o culto, ministramos Jorenela, a ministra Cida conversou bastante com ela, né? E explicando sobre o mundo espiritual, que é a parte dele, essas coisas todas. Ela sentiu aquele grande alívio. Ela se sentiu melhor, né? Ela falou, como que eu faço para agradecer? Eu falei, você faz uma gratidão, materializa essa gratidão, né? Mas isso não tem valor, né? Ela colocou um valor ali que eu achei pela forma que ela colocou, pelo amor que ela colocou aquele valor, né? Que é um valor alto até, né? Ela se sentiu grata. Você viu gratidão nos olhos dela? Ela abraçou a mim, a ministra Cida falou, eu não sei como agradecer vocês. Falei, não tem como agradecer a gente. Você tem que agradecer a seu filho por ter participado da sua vida, ter te iluminado, ter mostrado a você o que é o amor que você tem por ele, que ele teve por você. Então faça isso. Continua amando com saudades, sem apego. Ela saiu daqui, outra pessoa, saiu muito grata, feliz, sorrindo já, porque ela sentiu que o filho dela já estava sendo encaminhado, entendeu? Para o plano espiritual. Flutuando. É muito lindo a gente ouvir isso, porque às vezes, com quantas pessoas, gente, às vezes eu converso com pessoas no Brasil inteiro. Eu, a ministra Sandra, temos a oportunidade, e outros ministros, de estar em contato com membros do Brasil inteiro. Locais onde não existe a arte do Jorei. E aí eu vejo as pessoas falando para mim, nossa, Marcos, como eu gostaria que tivesse uma arte do Jorei aqui. Como eu gostaria de poder chegar no altar de Meixo Sama e orar diante da imagem da luz divina. É claro que para orar a Deus, você pode orar até dentro da tua casa, no seu quarto. Mas como eu gostaria de ter esse pronto socorro de amor, que muitas vezes nós precisamos, mas somos cobrados, somos culpados, nós sempre somos os errados, né? E nós não temos uma arte do Jorei aqui. Porque o bom senso ainda não permite que as pessoas entendam isso. Que quantas artes do Jorei não poderiam existir se houvesse mais prática da gratidão, a gratidão monetária.
sabe? Quantas igrejas não poderiam estar sendo construídas? Quantas pessoas não poderiam estar tendo? Hoje, graças a Deus, nós temos a tecnologia, né? Que Meishu Sama já... eu sempre tenho a dificuldade, eu não sei, eu não vejo como... Eu não entendo como ensinamento aquele século XXI, né? Eu não sei nem falar se é um ensinamento ou se é um texto em si. Mas Meishu Sama já falava da tecnologia, né? Foi um sonho, né? Então, ele já falava, há, sei lá, 40 anos atrás, da tecnologia que nós vivemos hoje, onde a pessoa tem a oportunidade de assistir um culto através da internet, através do computador. Aí, todos nós temos limitações. Todos nós temos também o livre-arbítrio. Muitos preferem assistir o culto pelo computador, mesmo tendo a oportunidade de vir até o templo, de vir até a sede. Outros têm impedimentos, que são respeitáveis, que são compreensíveis. Outros estão distantes demais para poder estar presente. Outros estão trabalhando, é como o Jorei Online, né? Hoje eu estava recebendo o Jorei da ministra Sandra, e o Jorei Online é uma bênção. Quantas graças estão sendo relatadas depois que foram criado o Jorei Online. Mas como é bom poder receber o amor e o carinho da pessoa quando a gente está aqui na sede. Esse calor, sabe? Essa receptividade. Às vezes, um abraço que nós damos, que nós recebemos, não precisa se falar nada. Às vezes, um abraço que nós recebemos do nosso semelhante é como se a gente já tivesse ouvido tudo que nós precisássemos. Meu ministro, e o abraço dessa mãe, quando saiu ontem aqui, me tocou muito. Quando ela saiu, eu desabei de lágrimas, entendeu? É o senso da fé. Nossa, eu fiquei muito emocionado porque eu vi ela feliz. Foi uma coisa maravilhosa, viu? É a lucidez da fé. Tá vendo? A fé tem que ser raciocinada. A fé, ela tem que ser inteligente. Por isso que precisamos ter bom senso. Quando um ministro fala, até quando o ministro nos fala, nós temos que saber distinguir, analisar se o que ele está falando está baseado no ensinamento de Meishu Sama ou está baseado no ponto de vista humano dele. Se ele está embasado nas bases do alicerce dos evangelhos do céu, ou se é o ponto de vista dele, a vontade dele, o desejo dele. Quando eu falo em grande construção, para mim, cada ser humano, outro dia lendo o ensinamento de Meishu Sama, onde ele fala que trazia as pessoas, nem ensinamento, é Luz do Oriente, né? Que ele trazia as pessoas para dentro da casa dele. Ele tirava os próprios filhos do local para poder cuidar das pessoas. Esse amor, esse carinho, que muitos de nós não temos. Muitos de nós não temos. Sabe? Então, são alguns sentimentos que o bom senso nos traz. Olha, se você não fizer isso, você vai ser castigado. Nem Deus, nem Meishu Sama castiga ninguém. É como nós estávamos falando de purificação, né, ministra? Esses dias me perguntaram, o senhor está purificando? Eu falei, graças a Deus eu estou purificando. Se eu estou purificando, é sinal que eu ainda sou útil a Deus e Meishu Sama. Eu que achei que não podia fazer muita coisa, Deus está me polindo, está me preparando para receber uma nova missão. Eu falei, não sei qual é a missão, mas está aí Deus novamente me purificando. Bom senso na medicação. Sabe? Nós devemos ter muito bom senso, cuidado quando nós falarmos para uma pessoa, não toma remédio. Hoje, as nossas leis são muito rígidas.
Passar a orientação de Meishu Sama é uma coisa. Sabe? Passar a orientação de Meishu Sama é uma coisa. Mas falar para uma pessoa, não tome remédio, é outra completamente diferente. É um pecado, gente. Temos que tomar muito cuidado com isso. Não estamos indo contra o ensinamento de Meishu Sama. Nós estamos se utilizando da sabedoria, do bom senso. Tome o remédio e receba Jorei. O Jorei vai jogar toda a toxina do remédio fora. Eu sei porque eu sou prova viva disso. Eu sou prova disso. Você toma o remédio, você recebe Jorei, você vê a toxina sair. Através do suor, através da urina. Você passa pelo tratamento e faça o tratamento com o Jorei. Sabe? É um sentimento que você... assim, o bom senso nos quer cuidado até na hora de falar. Eu trabalho num departamento onde eu atendo pessoas com muitos problemas de saúde. E elas vão em busca de vagas para serem atendidas no SUS. Então, graças a Deus, nós temos lá na nossa cidade um atendimento ainda um pouco diferenciado. Mas muitos, como somos uma rede, tem que ser encaminhada para o SUS. E às vezes eu falo para as pessoas, eu atendo as pessoas das mais diversas problemas, e às vezes eu vejo as pessoas chegarem lá na minha frente, né? E com determinada doença, com determinada purificação, aí a pessoa fala assim, brava, não porque eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo. Tem. Hoje a nossa legislação, todos nós temos muitos direitos, né? Como também temos deveres e obrigações. Aí eu falo assim para a pessoa, olha, tenha paciência, eu estou tentando resolver, eu sei o que a senhora está passando. Você é mentiroso. Como é que você pode falar? Você jamais deveria falar isso. Aí a pessoa tira o lenço, ou tira, né, o chapéu. Eu falo, nossa, você ficou melhor do que eu sem cabelo. Eu fiquei feio, mas você ficou melhor. Aí a pessoa para, respira. É o bom senso do que você vai falar. Você entendeu? Então, para tudo na vida, nós temos que ter bom senso. E a fé, ela não escraviza ninguém. A fé, ela liberta. A fé, ela transforma. A fé não é que nem ela não adestra ninguém. Porque tem pessoas que se deixam ser adestradas pela fé. Meishu Sama fala que não é assim que funciona. Nós temos que ter raciocínio. A fé tem que ser raciocinada. Meishu Sama ensina que a fé tem que ser raciocinada. E o meu Meishu Sama não é diferente de outros Meishu Sama. É o mesmo. O meu mestre é o mesmo que os outros. Sabe? Eu não fico... às vezes as pessoas falam assim... outro dia até o reverendo falou a respeito disso numa aula. E as pessoas falam com tanto carinho, com tanto amor, adoçam até a boca para falar de Meishu Sama, mas não praticam o que Meishu Sama fala. É bom para você. Olha, Meishu Sama fala isso, isso e isso para o senhor, viu, Sr. Adilson? O senhor pratica, eu não. Eu não preciso. Então, até para isso, precisamos ter bom senso. Bom senso na gratidão. Eu já falei isso aqui numa aula outro dia, de uma moça, ministra, que me ligou em casa, na minha casa, e ela não é messiânica, ela é membro de uma outra doutrina, e minha esposa comentou com ela, conversa com o meu marido, né, que ele vai poder te dar uma aula melhor do que eu sobre dízimo, sobre donativo de gratidão, né? Eles falam donativo de gratidão, mas ele não é cristão,
ele é messiânico. E ela ligou e me contou a história dela, do que estava acontecendo. Então, o marido estava doando todo o dinheiro para a instituição, a ponto dela não ter dinheiro para comprar leite para os filhos, a ponto dela não ter dinheiro para pagar o aluguel. E aí eu conversei com ela sobre o bom senso. Ela pediu para que eu conversasse com o marido. Eu falei, converso, claro. E fui falar com ele sobre ensinamento, sobre donativo de gratidão, sobre dízimo, né? E eu falei assim, faça o seu melhor. Ele falou, mas me ensinaram que eu tenho que fazer o meu esforço máximo. Eu falei, faça esforço máximo com o que é seu. O que é seu, você pode sair jogando na rua. Mas eu trabalhei e ganhei o meu dinheiro. Eu falei, o seu dinheiro sim. Você paga aluguel? Ele falou, pago. Quanto o senhor paga de aluguel? Ele falou, pago R$700. Eu falei, então, quanto o senhor ganha? Ele me falou lá o valor. Eu falei, então, do que o senhor ganha, o senhor separa os R$700 do seu aluguel. Esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é do dono da casa. E se você não pagar, você vai estar roubando o dono da casa. Você está dando dinheiro roubado para Deus? Você acha que Deus se agrada disso? Mas me ensinaram que se eu fizer isso eu vou prosperar, no dia seguinte eu vou ter uma promoção. É mentira! O que te faz prosperar é o seu estado de espírito, é a sua elevação espiritual, a sua mudança de atitude, o seu esforço no dia a dia. Sinceridade, ministra. Exatamente isso, ministra Elisete. Sinceridade. É a sua mudança no dia a dia, é o seu merecimento. São as suas obras. Isso em qualquer doutrina. Você será reconhecido pelas suas obras. Não sou eu que estou falando. Meixo Sama fala isso. Outras instituições religiosas falam isso. É a sua mudança. Você recebeu graça porque você ganhou merecimento. Você se elevou. Você entendeu? Você mudou de nível vibracional. Né? Então, quer dizer, você não pode doar aquilo que não te pertence. Eu falei, você pagando todas as suas contas, quanto te é seu? Tirando sua água, sua luz, seu aluguel. Quanto que verdadeiramente é seu? Tanto. Eu falei, isso aí você pode doar. Se quiser doar tudo, você doa. É seu. Mas eu tenho que primeiro pagar a Deus. Eu falei, não, você não tem que pagar nada para Deus. Você não vai pagar nada para Deus. Deus não precisa do teu dinheiro. Você sim precisa de Deus. Porque Deus, com você é Deus. E Deus sem você, Ele ainda é Deus. Então, se nós entendermos que Deus não quer o nosso dinheiro, Ele quer a nossa gratidão. Eu falei para ele, filho, funciona assim. O que é seu, você pode fazer o que você quiser. Mas você tem que ter raciocínio na fé. Raciocinar, você pode doar tudo que é seu. Se ainda assim você quiser fazer o seu dízimo, a sua gratidão em primeiro lugar, separa. Antes de você pagar qualquer coisa, você leva a sua oferta diante do altar de Deus e fala, obrigado, Senhor, obrigado pela casa que eu tenho, obrigado pelo lar que o Senhor me abençoou, obrigado pela luz que ilumina as noites da minha família. Exatamente, ministra. Isso é que a ministra Elisete falou. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Depois que ele foi diante do altar de Deus e apresentou, Senhor, aqui está o meu muito obrigado. Hoje eu posso lhe dar esta quantia para que a tua obra prospere, para que outros sejam prósperos como eu. Mas eu tenho certeza que através da luz da gratidão gerada, daqui a algum tempo eu poderei dar o dobro que isso. Eu poderei dar o triplo que isso. E através desse amor que ele tem para com Deus, ele vai ganhar um merecimento de praticar a gratidão. Porque, gente, por falta de bom senso, tem pessoas que nem o merecimento de praticar a gratidão têm. Nós temos que primeiro começar a adquirir merecimento.
Mas você recebeu graça porque você fez por merecer. Você saiu de uma situação egoísta e passou por uma situação altruísta. Você pensou mais no seu semelhante. Você vibrou pela felicidade do seu semelhante. Você vibrou pela felicidade da sua família. Você entendeu? Porque eu não... Mas assim, existe um problema na minha igreja, eu não vou fazer donativo lá, eu vou fazer donativo cá, porque eu não gosto de fulano da minha igreja. Vou mandar costurar essas almofadas aqui atrás. Vai ficar bacana, né? O que acontece? É quando você tem um bom senso na fé, de entender que você vai à igreja, vai no templo, receber, ministrar, jurei, não por causa das pessoas, mas por sua causa e por causa de Deus. Não permitam que ministro nenhum atrapalhe a sua fé em Deus. Não permitam que reverendo nenhum feche a porta entre você e Deus. Uma que eles não têm esse direito. Não gosto do ministro da minha igreja, é problema seu. Você vai lá por causa de Deus. Você entendeu? Não deixe que ele seja a pedra no seu calcanhar. Exata. Ministra, olha, com poucas palavras a senhora resumiu tudo. São por poucas horas. Esse é o bom senso na fé. Não deixe que ministro algum atrapalhe a sua fé. Porque o chefe da minha dedicação não existe. Quando a pessoa é líder de uma dedicação, quanto mais ela é líder, mais ela se curva, mais ela aprende, mais ela liberta para ser libertado. Quando a pessoa está à frente de um evento, está em frente, chefe dos oficiantes. Eu já tive chefe de oficiante, que quando falava assim, o chefe do oficiante, vai entrar o chefe do oficiante, a pessoa engordava 12 quilos naquele momento, sabe? Ela engordava, não, verdade, quanto eu quero perder, ela engordava 12 quilos. Às vezes eu olhava para a cara do reverendo, normalmente eu estava sempre o último da fila, né? Sempre fui o último, nunca fui o primeiro, né? Nunca fui o primeiro dos oficiantes, né? Aí, às vezes eu olhava para a cara do reverendo, que às vezes o reverendo era mais magrinho, estava lá na frente, magro até demais, coitado, né? Nossa, como era magro o reverendo Dorival. Não, eu sempre fui gordo. Aí, quando a pessoa fala chefe, eu conversei hoje com o chefe do Saitem. Nossa Senhora, a pessoa engordava assim, como se fosse alguma coisa assim, mais importante do mundo. Ser líder não é mandar em ninguém. Ser líder é saber agregar à sua volta as pessoas que você ama e as pessoas que te amam também. Dedicar com quem se ama passa a ter, sabe? Eu aprendi uma coisa, as pessoas podem... Mas eu gosto das pessoas. Eu não estou preocupado se a pessoa não gosta de mim. Eu não quero ser odiado. Eu não faço nada para ser odiado pelas pessoas. Nem odeio ninguém. Mas eu não estou preocupado se a pessoa gosta de mim. Eu gosto das pessoas. Eu gosto do ser humano. Você entendeu? Eu não quero ser odiado. Cometemos erros, cometemos falhas. Às vezes falamos o que não devemos. No impulso, num ímpeto. Agora, a coisa besta que eu já ouvi é a pessoa falar: estava fora de mim. Eu fiz aquilo porque eu estava fora de mim. Você estava fora de mim, você estava morto. Não é verdade? Porque todos nós somos conscientes. Então, falta bom senso. Até o encachaçado, ministro Elisete, eu já ouvi isso. Até aquele que gosta de uma breja,
Lembra. Eu conheço um monte de pingus que lembra de tudo. Eu conheço muito bêbado que não rasga dinheiro. Que dá um branco, deu um branco. Deu um branco. Isso é falta de bom senso, isso é falta de fé na nossa fé. Na nossa fé. Tem somos som. 1, 2, som. Vamos praticar mais a nossa fé. Tenhamos fé na nossa fé. Para ter, Meixo Sama fala, bom senso na fé faz com que tenhamos bom senso em tudo. Nós podemos mudar tudo a nossa forma. Nós tivermos bom senso. Som, tudo depende da maneira como pensamos, da maneira como desejamos, da maneira como queremos ver a diferença na vida do próximo e na nossa vida também. É como eu disse no início, eu não mudo ninguém. Som. Eu não mudo a minha família. Eu não mudo meu pai, eu não mudo minha mãe, eu não mudo meus parentes, eu não mudo os meus colegas de trabalho. Recentemente, eu tive uma experiência bastante interessante nisso. Relativo a querer mudar as coisas. Eu trabalho num departamento onde tem pessoas que trabalham nesse mesmo departamento há 30 anos. São concursados, trabalham nesse departamento há 30 anos, e há 30 anos esse departamento funciona. Aí chegou eu lá, né? Gestor em saúde pública, né? Fazendo faculdade, né? Cheio de ideia. No início até que deu certo. Aí eu vejo as pessoas assim. Às vezes a gente fala que as pessoas não querem mudar. As pessoas têm medo de mudança. Mas não é que as pessoas têm medo de mudança. Às vezes as pessoas já viram tantas mudanças e sabem quais vão dar certo e quais não vão dar. E nós não respeitamos isso. Nós não respeitamos os limites das pessoas. O tempo de cada um. Então chegou eu lá no departamento que funciona há 30 anos do mesmo jeito, querendo mudar. Muda isso, muda aquilo. E aí tem uma colega minha de trabalho, não vai dar certo, Marcos. Não, mas tem que dar certo. Se dá certo em todo lugar, não vai dar certo. Não vai dar certo por causa disso. Não, eu sou teimoso, né? Pensa numa pessoa teimosa. E vai querer fazer. Pode até dar certo quando você força a situação, pode dar até certo por alguns dias, por algumas semanas, por alguns meses. Mas lá na frente você vê que deu tudo errado. E dito e feito. Não durou 3 meses as mudanças. Com 3 meses voltou a ser o que era. Foi experiência. Não ganhamos experiência. Forçamos a situação. E Meixo Sama fala claramente isso, né? Para a gente não forçar a situação. O que falta? Bom senso. Bom senso de dialogar. Você está aqui há mais tempo que eu. Você pode me orientar? A humildade de perguntar. O bom senso. O que você acha disso? Eu sempre... E essa experiência eu carrego comigo por toda a minha vida. Eu tive um chefe eu trabalhei com ele muitos anos, e ele falava assim, nós éramos vendedores de carro. Uma das empresas mais bem-sucedidas que existe hoje no Brasil em vendas de carro. Então, toda vez que um diretor ou algum administrador do grupo queria fazer alguma coisa, ele falava, pergunta para os vendedores. Aí falavam assim para ele, mas por que vendedor? Se ele é vendedor e eu sou diretor. Ele falou, porque ele está na linha de frente. Ele está falando em meu nome lá na frente. Ele está me representando. E ele sabe o que é preciso. Você não está lá.
A mesma coisa é na obra divina. Temos que ter muito bom senso com o que falamos. Devemos ter muito bom senso da maneira como nos comportamos, como nos vestimos, porque nós somos representantes de Meixo Sama. Cada um de nós é a arte do Jurei, é um templo da arte do Jurei, é uma célula viva de Deus dentro de cada um de nós. Se nós entendermos que o bom senso começa quando nós passamos a pensar, a raciocinar, a estudar, dá trabalho. É quando nós não queremos passar a nossa responsabilidade para o outro. Não estou dizendo que o ministro não tem o dever, a obrigação de ouvir os membros, conversar com os membros. Mas, até mesmo, eu gosto muito de frisar essa parte. Nós não nascemos perfeitos, mas nós temos que tomar cuidado para quem nós falamos dos nossos problemas, dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. E temos que analisar se essa orientação que vem de volta está embasada em ensinamento de Meixo Sama. Se o que eu estou orientando eu pratiquei. Eu pratiquei o que eu estou orientando? Eu vivi o que eu estou orientando? Isso é muito importante. Às vezes as pessoas acham assim, cada pessoa tem sua missão. O bom senso nos diz que cada um tem uma missão. Todos nós nascemos com uma missão. Ninguém vem ao mundo de graça. Todos nós temos um objetivo, algo a cumprir. Ninguém nasce por acaso. Não existe. Você não nasce porque você teve que... porque nasceu, plantou a sementinha, não. Todos nós temos uma missão a cumprir. Todos nós estamos carne, como nos ensina Meixo Sama. Nós somos espíritos em evolução, estamos carne. Uma das frases mais inteligentes que eu vejo em Meixo Sama é reino do céu na terra. Porque muita gente espera para morrer para ser bom. Muita gente espera para morrer para fazer o bem. Quando eu morrer, eu vou resgatar espíritos do umbral. Quando eu morrer, eu vou trabalhar no socorro. Quando eu morrer, eu vou... Não. Nós temos toda esta oportunidade de fazer isso aqui e agora. Quando eu morrer, eu quero poder olhar a face de Deus e não me envergonhar do que eu fiz. Não somos perfeitos, Deus sabe que nós não somos perfeitos. Mas nós sabemos das nossas vergonhas, dos nossos erros, daquilo que nós cometemos. Então, até para isso, nós precisamos ter bom senso. Hoje, o nosso planeta, mais do que nunca, reflete uma realidade descrita por Meixo Sama há 50 anos atrás. Hoje, nós somos exatamente o que foi escrito por Meixo Sama. O roubo, a corrupção. Meixo Sama disse uma vez que ia chegar um tempo em que nada ficaria escondido. Nada. Está escrito, foi Meixo Sama que escreveu. Não fui eu que estou falando, nem Meixo Sama é mentiroso. Hoje, nada fica escondido. Gente, eles descobrem as coisas mais absurdas. Mas outra coisa que a gente tem que analisar, ouvindo outro dia um filósofo falando, a corrupção não nasce no governo. A corrupção nasce no povo. A corrupção nasce quando eu troco, em vez de eu dar uma moeda de troco, eu dou uma balinha. Ou quando eu peço para dar um jeitinho na minha inflação, na minha multa. Ou quando eu vendo meu voto por uma cesta básica. A corrupção começa aí. Por isso que nós não podemos deixar
Exatamente. Então nós temos que, olha, para vocês verem como o bom senso, a educação é importante. O Meishu Sama fala que o messiânico tem que estudar. Não é verdade? Não está escrito? Não está ensinamento de Meishu Sama? Devemos ser homens do progresso. Homens do futuro. Foi Meishu Sama que falou, não fui eu. Como é importante nós estudarmos, nós lermos, nós nos inteirarmos, não só dos nossos ensinamentos, como dos ensinamentos de outras doutrinas e sobre o que está acontecendo ao nosso redor. A guerra está purificando países inteiros. E nós estamos aí prontos para ajudar. Quantos de nós, pelo menos uma vez por dia, paramos e vibramos por outros países? Vibramos pelo nosso semelhante, pelo nosso vizinho. Ah, mas eu não gosto de fulano, não tem importância. Vibre a si mesmo por ele. Não existe fé. A arte do Jorei nasceu do amor. E ela vai continuar pregando sempre em primeiro lugar o amor de Meishu Sama pela humanidade. O reino do céu na terra é realidade, não é uma utopia. E nós podemos construir no dia a dia. Se eu mudar meu pensamento, se vocês mudarem o pensamento de vocês, se nós em uníssono orarmos pela felicidade dos nossos semelhantes. Olha, eu tenho visto muitas coisas do Papa Francisco. Gente, eu sou fã de carteirinha daquele homem. Eu sou fã de carteirinha. Por quê? Ele é uma grande mudança. Ele é uma transformação naquilo que vem acontecendo. Eu não digo há 2000 anos, porque a Igreja Católica, com todo respeito, sem crítica nenhuma, existe aqui há 1.300 anos, mais ou menos, 1.600 anos, acho que existe a Igreja Católica, mais ou menos isso. Ela surgiu 300 anos após a morte de Jesus, né? Se eu não estou enganado. Então, o que acontece? Pode ser que eu esteja enganado, tá? Estou me baseando naquele livro Paulo e Estevão. Ele é uma grande mudança na igreja cristã. As coisas que aquele homem fala. Às vezes eu falo, esse homem é messiânico, ele está mentindo para todo mundo. Não é possível. Sabe? Às vezes eu vejo aquele homem como messiânico. A visão que ele tem de Meishu Sama. Às vezes eu não sei se ele está falando algum ensinamento cristão ou se ele está falando algum ensinamento de Meishu Sama. Poxa, quando eu vejo um homem do nível dele, no cargo que ele ocupa, sabe? Um homem que é cristão, agindo e falando coisas referentes ao que Meishu Sama falava há 60 anos atrás, eu falo, gente, Meishu Sama já tinha previsto isso. Nós podemos, com bom senso, pregarmos o amor entre todas as doutrinas. A separação é necessária de acordo com o nível de compreensão e respeito ao livre-arbítrio de cada um. Mas nós podemos vibrar um pelos outros. Somos todos soldados de Deus, mas em exércitos diferentes. Deu para entender o que é o bom senso de Meishu Sama em tudo? Dá para mudar alguma coisa com essa aula? A partir de hoje, essa aula vai fazer vocês refletirem a respeito da vida de vocês, da forma como vocês atuam dentro da obra divina e no trabalho e na sociedade? Dá ou não? Dá. Então, gente, muito obrigado. Agradeço de coração a oportunidade de poder servir. E se precisar, eu estou sempre à disposição, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos, viu?